Salve, salve família, aqui é Claudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar adentrando mais uma vez no seu lar, estar adentrando mais uma vez na sua casa. Muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. Muito obrigado mesmo por você fazer parte dessa história. Agora, mais uma vez, né? Episódios iniciais de Casa Nova. E agora podemos dizer casa própria. Não é comercial, né? De venda de loteamento. Mas nós estamos aqui muito felizes, gratos a Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. E hoje nós temos a honra, o prazer de termos aqui uma figura ilustre na sociedade arapiaquense, alagoana, né? Quiçá do Brasil, um grande escritor. E eu sou muito honrado. A segunda vez aqui conosco, primeira vez veio, falou um pouco do seu livro, e hoje está aqui mais uma vez lançando um novo livro, e no dia da honra de estar conosco, doutor Cláudio Canuto. Boa tarde, doutor. Claudísio, uma satisfação estar aqui, rapaz, e vendo você aí, com a sua alegria com a casa nova, né? Eu estou muito feliz com isso. É a minha segunda participação no DDI e agora de casa própria, né? Parabéns, você merece, cara. Você é uma pessoa abençoada. Sucesso sempre. Amém, amém. Doutor, a gente falou aqui, e aqui, puxa para cá a câmera, os 7 passos para o sucesso na advocacia, né? Foi autografado, esse livro foi passado para mim no primeiro episódio que nós tivemos a honra, né? E o senhor falou um pouco desse livro. Mas antes de adentrarmos no próximo, né? Eu perguntei, eu perguntei para o senhor no episódio passado, dentre tantos capítulos, um que chamou a atenção. E eu queria que o senhor ressaltasse mais uma vez, né? é, os 7 passos para o sucesso da advocacia, o que é necessário para ser um advogado de sucesso e dos capítulos que assim o senhor escreveu, o que mais chamou a atenção para a gente assim partir para o próximo e ouvir um pouco das novas histórias, né, da vida do Dr. Cláudio Canuto. Esse livro é um livro especial para mim, porque é o primeiro livro e ele foi escrito com muito carinho, né, abraçado pela editora Juruá. Queria agradecer a editora e dizer que esse livro, o capítulo especial dele é justamente a história da minha vida. Então você tem, logicamente, o método, que são os 7 passos para o sucesso na advocacia, só que o que eu gosto nesse livro é a primeira parte, que é justamente a minha história desde o meu nascimento em Palmeira dos Índios, até os dias atuais, onde toda a minha formação, todo o processo de vida, eu coloco nesse livro, os meus pais, a minha tia, que foi fundamental para a minha formatura no curso de Direito, né? A minha história em Palmeira, em Maceió e depois em Arapiraca. Então isso é especial. Esse livro é muito especial. Inclusive eu tive a oportunidade de lançar ele na Universidade de Lisboa e na Ordem dos Advogados Portugueses. Eu lancei esse livro também aqui na UNEAL. Então é um livro importante. E com relação, Flaudísio, ao capítulo, existe um capítulo especial que fala sobre o propósito de vida. Então, o que você precisa ser para ser um bom advogado, ser um advogado de sucesso, eu acho que o primeiro passo é ter a advocacia como um propósito de vida. Então, a partir do momento que você tem a advocacia como um propósito, que você exerce sua profissão com coragem, com amor, com determinação, isso é um passo importantíssimo para você alcançar o sucesso. Qual a idade do senhor hoje? Hoje eu tenho 49 anos, agora em setembro completo 50 anos. Coisa boa, com rostinho de 20. Bondade sua. Doutor Cláudio, o senhor bem ressaltou aí sobre o propósito de vida. E aqui eu já queria ouvir do senhor e quem está em casa nos assistindo, tem muitos jovens, concurseiros, grandes empresários, né, empreendedores. Não é fácil identificar o seu propósito na vida. E qual a virada de chave para o doutor Cláudio Canuto poder identificar, e até eu queria que o senhor aconselhasse a quem está nos assistindo sobre identificar o seu propósito. Não é fácil, né? É algo subjetivo, não tem como você produzir uma fórmula para identificar o seu propósito de vida. Então é importante que você possa buscar na sua própria história, né? Você aquela relação com seus pais, com a sua mãe, a sua relação com Deus,
o que é que você gostava de fazer na infância, o que é que você gosta de fazer. Então, é um conjunto de coisas que você tem que agrupar ali para poder identificar esse propósito de vida. E ele pode aparecer a qualquer momento. No meu caso específico, né, é incrível, e eu conto isso muito bem no livro, eu praticamente terminei o curso de direito sem saber que o direito e que a advocacia era o meu propósito de vida. E aí, quando eu terminei o curso de direito, o meu pai era o sonho dele ter um filho advogado, e ele me viu, né, graduado em direito, foi para a festa de formatura, mas 3 meses depois ele faleceu, né. Ele faleceu com 47 anos, Muito novo. muito novo, e aí eu tive que fazer a prova da OAB, né, perdi na primeira e na segunda prova, só fui ter aprovação no exame da ordem na terceira prova, isso, em 1999, e aí tive que advogar, né, mas não era o meu propósito, até o momento em que, advogando em um grande escritório de advocacia, agora advogando como se fosse um estagiário, né, e eu percebi em um momento dentro do escritório, eu percebi que dava para empreender na advocacia, né, dava para ter uma advocacia empreendedora. E a partir desse momento, quando eu percebi que eu poderia advogar, tá, e fazer da advocacia como se fosse uma empresa, a partir desse momento veio o insight e eu disse: "É isso que eu quero. Eu quero ser um advogado, eu quero ser um resolvedor de problemas, eu quero ser um advogado empreendedor". Então, já naquela época, isso é incrível, porque a gente não tinha os cursos que tem hoje, não tinha internet praticamente, e aí naquela época eu imaginei isso e disse: "Eu vou ter um escritório para funcionar como se fosse uma empresa e eu quero ser um advogado empreendedor". A partir desse momento eu encontrei o meu propósito de vida, resolver problemas. O senhor bem falou aí sobre a questão de ficar em uma das provas de OAB, né, e só passar depois de 3 tentativas. Existe aí um impasse, muitas das vezes, na vida do bacharel, quando ele sai da faculdade, está formado, mas não é advogado. Você é o quê? Bacharel. E muitos aí carregam um peso. O que o senhor, posso dizer, impõe a questão do não êxito na prova da OAB, em relação ao aluno, ao bacharel? Olha, é o que eu falei, às vezes a pessoa ela tem dúvida sobre o seu propósito de vida, ela tem dúvida sobre, se ela quer ser advogada, se ela quer fazer concurso, não tem um foco. Então é muito importante que você tenha uma missão e saiba qual é a sua missão aqui na Terra. E aí tem um princípio que eu acho extraordinário, que é o princípio do essencialismo. Você tem que se perguntar: "O que é essencial para mim?", né. Então, a partir do momento que você tem vários sonhos, que você pulveriza a sua energia, né, em várias situações: "Não, eu vou advogar, mas eu quero também estudar para concurso". Não, você tem que ser essencialista, ou seja, o que é essencial para mim? É a advocacia? É, então eu vou dizer não a tudo que não está ligado à advocacia. Então é você focar e você buscar. Eu tenho um filho agora, o Pedro Arthur, acabou de fazer o seu primeiro exame da ordem. E eu vi um jovem focado, né, ainda vai sair o resultado, mas eu estou satisfeito, porque eu vi um jovem focado, onde ele passou 3 meses só estudando para fazer a prova. Então não tem segredo. Se é isso que você quer, você tem que tornar isso essencial para a sua vida, e aí você vai conseguir. Eu não consegui na primeira, chance, por quê? Porque eu não queria advogar, eu não sabia qual era o meu propósito de vida, então eu não tinha foco. Na segunda vez, meu pai faleceu, eu não tinha cabeça, né, então ele tinha acabado de falecer, eu praticamente não estudei, perdido, né, sem saber o que iria fazer da minha vida, só eu e minha mãe.
Agora, na terceira eu disse: "Não, agora eu vou". E aí eu sentei, estudei, e aí você consegue. A realidade hoje é totalmente diferente da realidade do passado, de quando o senhor foi aprovado e iniciou atuando como advogado. O que muda, o que melhora e o que piora na vida do advogado em relação à tecnologia e os avanços, né? Hoje está muito melhor. Hoje eu digo sempre aos meus alunos, na minha época não, eu olha, eu até serviu de inspiração para começar a escrever esse livro Advocacia em Jogo, porque eu aprendi a datilografar em uma máquina de escrever. Então eu considero as pessoas que nasceram ali na década de 70, 80 pessoas privilegiadas, porque você pegou toda essa evolução. Então eu passei pela emoção de ter um fax, de ter um scanner, de conhecer pela primeira vez o e-mail. Então, todas essas fases me acompanharam, inclusive no exercício da advocacia, até agora, quando você vem com a internet e a inteligência artificial. Então, naquela época, quando eu me formei, nós não tínhamos nem as oportunidades que nós podemos ter hoje, como também a questão da tecnologia. Para você ter uma ideia, os processos eram físicos. Hoje os processos são virtuais, né? Então existe, uma mudança muito grande para melhor, para melhor. Então os jovens advogados, eu vejo o jovem advogado reclamando, porque o sistema da justiça lá, o PJE, saiu 10 minutos do ar, né, então assim, cara, se você for avaliar na época em que o processo era físico, que você tinha que viajar para as comarcas do interior para fazer o protocolo lá físico no pé do balcão, hoje é uma maravilha. Surge aí o livro Advocacia em Jogo: Sobreviver ou Evoluir na Era da Inteligência Artificial. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse livro e contasse como foi a ideia de lançar esse livro para a Esse, advocacia. esse livro ele foi lançado pela editora Mizuno, né, que é uma grande editora do nosso país, voltada aí para os livros da área jurídica, e tem o prefácio do Bruno Feigson. O Bruno é um grande advogado do nosso país, do Rio de Janeiro, e em cima do que eu falei, né, das oportunidades, principalmente com a internet, com essa comunicação que, né, praticamente não para, uma comunicação global. E aí eu assisti uma palestra do Bruno pelo YouTube falando justamente sobre inovação e tecnologia na área jurídica. Essa palestra, Flaudísio, eu assisti pelo YouTube em 2017. E aí o tema me interessou muito. E desde 2017 eu fiquei interessado em trazer para a minha advocacia a inovação, a tecnologia, a criatividade, e comecei a estudar, preparei inclusive palestras falando sobre o tema, e aí veio a pandemia, foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, e esse livro ficou guardado para um segundo momento. Foi quando eu decidi que eu iria falar sobre justamente toda essa evolução histórica, não só da sociedade, mas do direito, porque a sociedade evolui e o direito precisa evoluir. Então, dentro dessa evolução histórica, dentro dessas ferramentas novas, o surgimento da inteligência artificial, eu digo: olha, a gente tem que falar um pouco sobre isso e tem que enfrentar o tema, porque eu, como professor da UNEAL, alguns alunos já me perguntavam: professor, e o futuro da advocacia? Né? Como é que vai ficar a advocacia no futuro com essa evolução desenfreada da inteligência artificial? As pessoas precisarão de advogados no futuro ou não? Né? Então, essa era a pergunta, e em cima dessa reflexão eu resolvi escrever esse livro. Fantástico esse livro. Aí o senhor falou algo que vinha em nossa mente, né? Para o perguntar. As pessoas falam sobre as profissões de futuro e sobre profissões que entrarão em extinção. Com o avanço da tecnologia e agora com a inteligência artificial, as IAs aí, o que vai ser do advogado?
Olha, o que vai ser do advogado? Com todo respeito à classe, né? Com todo respeito à classe, né? Olha, eu acho o seguinte, duas palavras me acompanham e eu queria deixar para vocês, principalmente os jovens advogados. O advogado ele precisa de constância, né? Ele precisa de constância e adaptabilidade. Então, constância é em cima daquilo, né? Do essencialismo. Então, você precisa exercer a advocacia como algo essencial. Então, eu exerço a advocacia há 25 anos, 24 horas por dia, e me sinto um jovem, né? Friozinho na barriga quando consigo uma decisão favorável, né? Hoje eu fiz uma audiência, friozinho na barriga ainda, porque se você perder esse sentimento, não tem, não, sabe, não rola. Você tem que ter o sentimento, as emoções. Isso é muito importante. Então você precisa ter constância e você precisa se adaptar. Então, o advogado, na atualidade, ele precisa se adaptar a essa nova realidade, sendo criativo, inovando, buscando. Por quê? Porque a partir do momento que você está no ringue, você está no ringue. Então, a advocacia está em risco? Não. A advocacia está em jogo, não está em risco. Então, você está lá dentro do ringue lutando contra a máquina. E aí você vai ter que decidir, ou você vai se adaptar a essa nova realidade, ou você pode perder o jogo. Agora, a advocacia não está em risco. O advogado que não se adaptar a essa nova realidade, aí sim ele fica fora do jogo. Então, é mais ou menos isso. Você quer continuar no jogo, então você vai ter que se adaptar. A gente vê que tem muitos novos advogados surgindo e os cursos de direito, eles fazem bacharéis, muitos a cada ano, né? Cada semestre. Como é que o senhor vê a realidade dos cursos de direito e a formação dos novos bacharéis e a entrega para o mercado? Olha, eu tenho a honra de ser professor da UNEAL. A nossa universidade estadual, agora recentemente, foi avaliada pelo MEC com a nota máxima. E o que a gente procura passar, principalmente para os estudantes, no final do período, é justamente mostrar a eles essa realidade. Porque, perceba, saber o direito, ter conhecimento jurídico, isso é obrigação. Você vai entrar em um mercado de trabalho, né, com muitos advogados, uma concorrência enorme. Então, ter um título de mestre, de especialista, de doutorado, isso isso é obrigação de todos. Agora, o que vai diferenciar você dentro do mercado de trabalho é justamente o seu posicionamento. Né? Então, como é que você vai se posicionar no mercado de trabalho? Algo bem simples. Você é um advogado generalista. Errou. Né? Você tem que ser um advogado especialista em alguma coisa. Então, você tem que escolher um nicho de atuação de forma estratégica e que você, claro, goste de atuar. Então, um exemplo, né? Um exemplo. Você, você é um cara curioso e você viu uma matéria lá que aumentaram o número de demandas contra médicos, direito médico. Então você dizer, pá, isso aqui é um nicho interessante. Então eu vou me especializar em direito médico para defender os médicos. Um exemplo. Então você vai se posicionar, certo, como uma autoridade em direito médico. E aí fica muito fácil, por quê? Porque na minha época, para você,
né, ser conhecido, você tem que sair no Fantástico, né? Boa! Hoje você não precisa estar no Faustão, no Fantástico, você precisa estar no TDI, né? Você precisa ter um canal no YouTube, no Instagram, e você começa a ter uma autoridade de forma estratégica e fazer um marketing jurídico voltado para chamar a atenção do seu público-alvo, que é o médico. Então você vai conversar com o seu público-alvo de forma estratégica. Então você vai ter um posicionamento e vai ter uma autoridade nessa área, e com a tecnologia isso vai ficar muito mais fácil de acontecer do que na minha época, que eu tinha que estar lá no Fantástico ou ir para o Faustão para poder o Brasil me conhecer. E às vezes os jovens não entendem isso, né? Você tem, né, essa oportunidade enorme, fazendo um artigo científico, tendo um blog para conversar com o seu público-alvo, aproveitando as redes sociais para poder aumentar os seus relacionamentos, porque a palavra-chave é relacionamento, seja no online, seja no offline. Então, eu, por exemplo, a minha especialidade é se relacionar com pessoas no offline, né? Conhecer novas pessoas. Eu também faço, logicamente, a prospecção de clientes pela internet, mas eu gosto muito de prospectar clientes ali no olho no olho. O senhor falou aí sobre a questão das divulgações, né, de aparecer para o mundo no online. O Código de Ética da OAB, de certa forma, ele restringe alguns pontos em específico em relação à propaganda do advogado. Como, e aí eu adentro na pergunta, como aparecer, mas de uma forma que não esbarre aí no Código de Ética? Eu acredito que a OAB está certa, né? Eu acho que a nossa prestação de serviço, ela é uma prestação de serviço diferenciada. Nós vendemos, né? Nós vendemos serviços. Só que isso não pode ser tão escancarado. Então, o advogado, ele não pode fazer uma propaganda, né? Me contrate, eu cobro menos do que. Até porque, né, além do preço, mais importante do que o preço é o valor. Então, as pessoas irão comprar o seu serviço, não é pelo preço, você tem que fazer as pessoas comprarem o seu serviço pelo valor que você dá ao seu serviço. Então, hoje a gente precisa, por exemplo, ter um atendimento personalizado ao cliente. Isso é fundamental no meu escritório. Eu digo sempre à minha equipe: olha, o cliente tem que ter um atendimento especializado. Então, é essa a diferença que faz com que você possa prospectar novos clientes. É essa a diferença, não o preço que você cobra. A partir do momento que você tem um valor agregado do seu serviço, o cliente vai pagar o preço que você cobrar. Então é isso que tem que, né, tem que existir dentro dessa prospecção do cliente. Então a OAB ela restringe, ela diz: olha, você pode aparecer, né? Você só não vai ser muito afoito, né? Naquela prospecção, você vai falar sobre direitos, você vai utilizar o Instagram para conscientizar a sociedade sobre determinados direitos, e aí você usa isso de forma estratégica através do seu nicho de atuação e a estratégia de saber quem é o seu público-alvo e chamar a atenção dele. Esse livro Advocacia em Jogo, para quem está nos assistindo e quer adquirir, onde é que adquire? Esse livro ele pode ser adquirido tanto no site da própria editora Mizuno, como também na Amazon. Aliás, eu tenho 3 livros na Amazon, que é o primeiro livro, Sete né, Os Passos. 7 Passos para o Sucesso na Advocacia, está na Amazon. O segundo livro, que em outra oportunidade a gente pode falar sobre ele, que é um livro infantil, Doutor Canutinho e sua turma, falando sobre bullying, né? Então é um livro infantil, onde dentro desse projeto eu levo o direito para as crianças de forma lúdica, crianças de 8 a 11 anos, e o primeiro livro saiu com relação ao bullying, que é um tema importantíssimo e muito sério, tá? E o terceiro livro, que também está na Amazon, que é esse, além da editora Mizuno, esse livro também está na Amazon, Sobreviver ou Evoluir na Era da Inteligência Artificial.
Coisa boa. Então, se você está querendo aí se atualizar, em especial você é advogado, o melhor livro, né, para você adquirir é Advocacia em Jogo, do Dr. Cláudio Canuto. Doutor Cláudio, Valeu. doutor Cláudio, eu lembro que a gente bateu um papo, no nosso primeiro bate-papo, e o senhor falava sobre a questão da desburocratização em relação a contratos, que o senhor fazia em relação a processos. O senhor evitava o número de processos. E eu queria que o senhor explicasse aí para o pessoal sobre essa minha fala, sobre o evitar dos processos e tentar solucionar por meio de um relacionamento amigável. Como é que funciona isso aí no escritório do senhor? Isso é. Eu recentemente fiz uma palestra para jovens advogados na OAB Subseção Arapiraca. Agora, acho que tem 15 dias. Queria até agradecer o pessoal da Comissão da Advocacia Jovem. E quando eu falei isso, né, o pessoal ficou olhando para mim e disse, não é possível, porque eu disse, olha, nós advogados precisamos evitar a judicialização de processos. E aí ficaram olhando para mim, olhando para o lado, e disse, mas como assim? Né? Se eu sou advogado, eu tenho que, né, eu tenho que procurar a justiça para poder resolver o problema dos meus clientes. Olha, não é bem assim. Eu acredito que nós temos que resolver os problemas dos nossos clientes. O que eles querem é uma solução, principalmente rápida. O cliente quer que o seu problema seja resolvido de forma objetiva, menos traumática possível e rápida. Então, se eu quero que o problema dele seja resolvido de forma rápida, o Poder Judiciário já não é um bom caminho, pelo menos de início. Então, nós precisamos ter estratégias. Estratégia para, primeiro, evitar litígios. Então, nós trabalhamos muito no escritório com a prevenção. Praticamente todos os dias, os nossos clientes recebem pareceres, orientações jurídicas para evitar o problema. Então, como nós trabalhamos com empresários, a atividade empresarial ela é uma atividade de risco. Então, o risco vai existir sempre. Só que é a obrigação do advogado minimizar esses riscos. Então, a gente minimiza futuros problemas, fazendo contratos bem feitos, avaliando os contratos, avaliando as cláusulas contratuais, amarrando os contratos, prevenindo ou prevendo situações futuras. Então é isso que o advogado do futuro tem que fazer. Ele tem que fazer com que o problema seja evitado. E se o problema existe, ele primeiro tem que procurar resolver de uma forma consensual. Se ele conseguir resolver de uma forma consensual, vai ser muito melhor para ele e principalmente para o cliente. Agora, quando você não consegue resolver pela via administrativa, nem pela conciliação, nem pela estratégia, aí o último caminho é buscar a força do Estado, procurar o Poder Judiciário. Então, essa é a estratégia que nós utilizamos no escritório. O Poder Judiciário é a última escolha. Se a gente não conseguir resolver pela prevenção, se o problema existir, se a gente não conseguir resolver pela conciliação, se a gente não conseguir resolver de forma estratégica por outros caminhos, aí a gente procura o Poder Judiciário. Inclusive, o meu quarto livro eu vou tratar sobre isso, que é justamente o advogado Pitbull. Exatamente. Né? Existe advogado pitbull. Existe o advogado pitbull, é aquele advogado que na mente dele ele acha que está fazendo um bem a ele e ao cliente, prolongando os processos, né? Fomentando o litígio até as últimas instâncias para o processo passar 5, 10, 15 anos. Aquele advogado que
não quer fazer acordo. Existem advogados nesse sentido. Eu, por exemplo, eu sempre estou buscando conversar com os colegas advogados, né, da outra parte, buscando uma conciliação, e existem advogados que, na mente dele, é só vai resolver quando o processo ser finalizado. E aí não é bom para ninguém. Eu chamo isso de advogado pitbull. Isso não é bom para a advocacia, isso não é bom para a parte, isso não é bom para o poder judiciário, porque o que a gente precisa é de paz. Nós, advogados, precisamos trabalhar para transformar a vida das pessoas, né? Não aumentar o caos. Então a gente precisa levar paz para as pessoas. E você não imagina o que é uma pessoa, Flaudísio, entrar em depressão porque tem um processo tramitando há 3, 5, 10 anos sem solução. Eu tenho um cliente, chegou para mim e disse: doutor, não consigo dormir mais depois desse processo. Então a gente precisa, né, trabalhar para que essa aflição acabe logo. Então isso é o que, né, eu sempre busco. Então eu fico muito feliz quando eu converso com um advogado, que é um advogado maduro, né, que já tem uma vivência e que ele tem essa mesma conexão de sentar e falar: olha, vamos resolver isso, vamos acabar com isso. Então eu acho que, e é isso que eu passo para os meus alunos. Formação dos meus alunos na UNEAL, eu digo a eles sempre: procurem paz, procurem dar tranquilidade ao cliente de vocês, transformem a vida dele para melhor. Você só vai fazer isso se você for um aliado dele, for um amigo dele e ajudar ele a resolver aquele problema que tanto aflige a sua alma. Hoje a gente vive numa realidade onde antigamente, quem era juiz, muitas das vezes vivia em patamares intocáveis. Promotor vivia em patamares intocáveis. Hoje nós temos advogados que são muito bem-sucedidos e às vezes ultrapassam valores, falando aqui de fortunas, a magistrados. Mas na teoria não existe hierarquia, né, entre a promotoria, entre o juizado, entre a advocacia. Na prática, em algum momento já houve essa hierarquia, hoje está menos, nunca houve. Como é que o doutor Cláudio Canuto vê essa situação? Olha, essa questão da hierarquia, para mim, nunca foi problema, porque eu sei me portar e eu sei o meu lugar como advogado, né? Então, quando eu participo de uma audiência, eu procuro ter o respeito do magistrado e o magistrado também me respeita. E por que isso acontece? Né? Porque, primeiro, eu me preparo muito bem para fazer uma audiência. Então, eu tenho que ir para uma audiência conhecendo as minhas prerrogativas como advogado. Eu tenho que ir para uma audiência respeitando as partes, com urbanidade, respeitando o magistrado. Eu tenho que ir para a audiência conhecendo o processo, né, tendo educação para falar com as pessoas, o momento correto para fazer uma intervenção. Então, quando o advogado ele está preparado para conversar com o magistrado, para participar de uma audiência, para fazer uma sustentação oral, olhe, raramente você vai ter problema com isso. Agora, quando você, né, não está preparado para fazer uma audiência, você desconhece as suas prerrogativas, você é mal educado, você não sabe tratar bem a parte, não sabe
se manifestar perante o magistrado, aí vem esse tipo de problema. Agora, sinceramente, né, existindo hierarquia ou não, eu vou lá para fazer a minha parte, o juiz faça a dele, o promotor de justiça faça a dele, e se você souber se portar como um advogado, com urbanidade, conhecedor do direito e das suas prerrogativas, não vai ter problema nenhum. Nenhum, cada um ali fazendo a sua parte. É isso que eu entendo. O senhor está no terceiro livro e agora tem o desejo de lançar um quarto. De onde vem tanta inspiração? Porque eu. Veja, quando você conhece a técnica, a tendência é que você vá aperfeiçoando. Então, o primeiro livro, para mim, era algo impossível. E aí eu fiz um curso, né, eu fiz o curso do Roberto Chiniachink, onde ele ensina você praticamente a fazer um livro, um best-seller. É um curso fantástico e eu fiz esse curso e aprendi o método. E aí, quando você aprende o método, que você se aperfeiçoa nesse método, você não para mais. Porque o que parecia ser impossível no primeiro, agora no quarto é algo muito simples, né? É, então é isso. Surgiu o primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto. Eu já vou começar agora, se Deus quiser. E tudo indica, já está tudo pronto, os capítulos. Eu vou falar sobre o advogado Pitbull. Boa. A gente precisa deixar essa semente, né? Eu sei que muitos professores, muitos juristas já deixaram e deixam essa semente, mas a gente precisa deixar essa semente de paz, de conciliação, para que a gente possa, todo mundo unido. E quando eu falo o outro advogado, eu estou falando para o juiz também. O juiz precisa também se capacitar para saber conciliar, saber técnicas de negociação. Então, o último curso que eu fiz recentemente foi sobre técnicas de negociação. Então, eu sei negociar, eu sei aplicar gatilhos mentais específicos para fazer a parte fechar o acordo. Então, é esse o diferencial que a inteligência artificial não vai nunca tirar do ser humano, é a sua sensibilidade. Não consegue. Então, é esse o diferencial que a gente busca e que vocês irão encontrar aqui nesse livro. Eu ouvi algo recentemente e eu guardei comigo que a máquina, por mais perfeita que ela seja, ela precisa de um humano para manuseá-la. Precisa de humano para manusear e você pode até abordar, por exemplo, o seu próximo convidado, que você falou aqui, o Dr. Raimundo O grande Palmeira, doutor Raimundo Palmeira né? vai estar conosco aqui. Então, ele, como um grande tribuno do júri, né? Então, existem sensações ali, sentimentos, intuições e percepções que você tem ali dentro do tribunal do júri que uma inteligência artificial jamais iria ter. Então, é o piscar de olho de uma testemunha, né, a face de uma testemunha quando você faz uma pergunta. Então, essa intuição que o ser humano tem, a inteligência artificial não tem. Então, é por isso que eu falo, olha, ela ajuda muito, a gente precisa dela hoje, é muito importante, mas substituir, né, o ser humano, ela não vai conseguir. Por isso que eu digo, olha, o advogado tem que ser humano, é a humanização da advocacia. A partir do momento que você acolher o seu cliente, ser amigo do seu cliente, você pode ter certeza que esse vai ser um grande diferencial na sua carreira. A gente vê aí na internet hoje advogados que surgem lançando curso para não perder causas. E eu queria ouvir do senhor, que é um excelentíssimo advogado, renomado no nosso estado, que está no Brasil. Advogado bom perde causa. Perde, claro. Tem que perder, né? Faz parte do processo. Agora sim, lógico que quanto mais experiente você for, lógico que em algumas situações isso vai ficando cada vez menor.
Porque, por exemplo, eu faço parte do núcleo de prática jurídica da UNEAL. E chegam diversas demandas da população ali hipossuficiente, que a gente tem que orientar os alunos a atenderem essas pessoas e os alunos realizarem não só o atendimento, fazer as petições e dar entrada nas ações. E aí, quando chega uma demanda que não tem viabilidade jurídica, certo? Então, eu digo, olha, essa demanda aqui você vai avisar ao cliente, ao jurisdicionado, que ele não tem como ganhar. Não tem viabilidade jurídica. Mas, professor, ele veio aqui, vai voltar. Vai. Vai voltar porque é melhor ele voltar sabendo que não tem direito do que você ajuizar uma ação e perder. Então, ele vai ficar, né, todo o período de tramitação do processo, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar achando que lá na frente ele vai ter um direito que não existe. Então, perder causas, lógico que faz parte, isso é natural. Agora que quanto mais você tiver experiência, você vai saber melhor o caminho a seguir, quando recuar, né? Porque muitos processos, Flaudísio, dependem muito de provas, né? De provas documentais, de provas testemunhais. Muitos processos dependem de perícia. Então, nós ajuizamos uma ação aqui que depende de uma perícia técnica. Então, a perícia pode ser favorável, como também pode não ser. Então, isso é mais do que natural. O importante é você saber quando o cliente tem um direito, né, líquido e certo ali, quando o cliente tem o direito que você pode buscar e quando você sabe que ali não tem viabilidade, o ideal é não ajuizar a ação para não, né, fazer com que o cliente perca essa demanda e você perca a credibilidade. São quantos anos de advocacia? 25 anos de advocacia, 30 anos estudando direito. Qual o caso, dentre tantos, um caso inusitado que o senhor poderia explanar para a gente? Tem um caso engraçado que eu não que eu posso citar aqui, ainda jovem advogado, um cliente me procurou porque ele estava foragido, né? É muito engraçado isso, cara. E até serve de lição para os jovens advogados. Eu não faço isso mais nunca. Esse cliente estava foragido com prisão preventiva decretada e ele foi no escritório e disse: "Olha, doutor, eu tô foragido da justiça há 3 meses e não aguento mais ficar foragido." Eu disse: "Por que você não aguenta?" Ele disse: "Rapaz, eu não aguento mais, o dinheiro já acabou, né? Estou longe da família, estou em outro estado, não posso ver um carro da polícia, né? Um carro de polícia na rua que eu já fico me tremendo e eu queria me entregar." Eu queria me entregar. Eu disse: "Tudo bem, você quer se entregar? Tem certeza?" E era um crime de competência da Justiça Federal, então ele teria que se entregar na Polícia Federal em Maceió. E ele disse: "Eu quero me entregar e eu queria muito que o senhor me levasse até a Polícia Federal para eu me apresentar ao delegado." Eu disse: "Tá certo", né. E aí a gente foi, ele fez a roupa dele, a mala, né, colocou no meu carro e eu saí aqui de Arapiraca com ele para a Polícia Federal. Chegando ali em Marechal, eu digo: "Olha, a gente tá chegando na Polícia Federal, você tem certeza?" "Tenho, doutor." Eu digo: "Rapaz, olha, não é fácil não. Você vai ficar custodiado na Polícia Federal e depois você vai ser transferido para o presídio." "Não, eu sou um homem, doutor, eu aguento, né, eu aguento." Eu disse: "Tudo bem." Quando foi 19 horas, a gente chegou na Polícia Federal, eu fui até o delegado e apresentei ele, disse: "Olha, está com prisão preventiva decretada", e ele veio se entregar para ficar custodiado. E no caminho ele me perguntando: "O senhor vai entrar com habeas corpus?" Eu digo: "O habeas corpus já está pronto, a gente vai entrar com habeas corpus
na Justiça, no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, no Recife, fique tranquilo. Aí ele disse: e quanto tempo o senhor acha que esse habeas corpus é julgado? Eu disse: olha, não tem um tempo específico, né? Nós vamos pedir uma liminar, se não conseguir a liminar, pode ser com 30, com até 90 dias, pode ter esse julgamento. E ele olhou para mim e disse: 90 dias? Uns 90 dias. Ele disse: tá tranquilo para mim. Eu disse: pronto, tá tranquilo para você. Ótimo, né? E assim fez. Deixei ele na Polícia Federal e voltei para Arapiraca. Flaudísio, isso foi uma quinta. Quinta à noite. Na sexta de manhã, olha, sexta de manhã, só uma noite, né? Entre a quinta e a sexta, uma noite. Ou seja, em menos de 12 horas o meu telefone toca. Não sei como lá dentro ele conseguiu um telefone e ligou para mim. Ele ligou para mim e disse: Doutor Cláudio, o que foi que o senhor fez com a minha vida? Quem é? Quem é? É o fulano, o senhor me trouxe aqui para esse inferno. A culpa é do senhor. O senhor fez isso querendo honorários, mas não pensou na minha vida. Entendeu? Rapaz, o homem desistiu depois que ele conheceu a realidade do Ah, presídio. não, do presídio não, lá da Polícia Federal. Ele nem tinha decidido onde... Não, que ele só passou uma noite, entendeu? Então, assim, eu consegui tirar ele 3 meses depois. Eu consegui um habeas corpus no Recife e consegui soltar esse cidadão. Mas ficou a lição. Ficou a lição. Qual é a lição? Nesse caso específico, se alguém realmente quer, né, se entregar para a justiça, no meu caso, entendeu? Vá só, eu não vou acompanhar. Vá só, e isso é uma decisão sua, porque e foi uma decisão dele, né? Agora eu né, que levei ele até a Polícia Federal para se entregar. Então isso eu não faço mais, né? Porque é engraçado, mas só eu sei os 3 meses que eu sofri, porque a ideia e a pressão da família era utilizando isso de pressão como para poder eu me empenhar mais e gastar mais energia para poder soltar ele, entende? Então isso não é fácil, é uma situação que eu particularmente, e depois disso surgiram outras situações e eu disse: olha, estou fora, a vida é sua, você faz o que você quiser, depois que você estiver preso, se você quiser, você manda alguém vir aqui. Agora, para você ir comigo e eu levar você para se entregar, isso eu não vou mais. Então foi bem interessante, né? Serve de lição, mas é assim, é tranquilo, foi O senhor tranquilo. iniciou atuando na área penal. Hoje, qual é a área de atuação do A senhor? minha área é empresarial. Então eu só advogo para empresário. Costumo dizer que o empresário não tem um minuto de sossego e nós estamos lá junto com ele, sofrendo. E dentro do que eu falei desse atendimento personalizado, é isso: é estar com ele, é escutá-lo. Às vezes, até papel de psicólogo o advogado faz, porque ele vai lá reclamar da situação. Não é fácil empreender em nosso país. Então, a gente está do lado do empresário aí nessa luta, e eu gosto muito. E nosso escritório hoje ele é full service, ele tem 8 advogados e a gente tem áreas específicas ligadas ao direito empresarial propriamente dito, que é o direito societário, mas também a área de direito ambiental, direito tributário, direito trabalhista, direito imobiliário. Então, basicamente, a atividade empresarial ela gira em torno desses direitos específicos e aí a gente tem um advogado especialista para cada nicho de atuação aí, cada área de atuação na defesa do empresário. Coisa boa. Doutor Cláudio, que honra tê-lo aqui mais uma vez, externo a minha gratidão, né? Mediante tantas ocupações, uma vida tão corrida e de sucesso, o senhor reservar um pouquinho da sua agenda
para estar aqui conosco no DDI Podcast. Eleve muito o nível do DDI. Que é isso, eu que agradeço, Flaudísio, o seu podcast. Acompanho o crescimento dele e, como eu falei para o Luiz aqui, o jovem, Grande Luiz está ali atrás de maquinária. isso é um processo, né? É o processo da vida. E o processo, é, existem pontos altos e pontos baixos, né? São os picos e os vales do processo. E a gente tem que passar por tudo isso. E você, graças a Deus, é uma pessoa abençoada por Deus. Eu gosto muito de estar aqui, é a minha segunda participação, mas eu fico muito à vontade com você. E você passa muita energia para a gente aqui. Parabéns, casa nova, estúdio lindo, você merece, cara. Coisa boa. Eu fiz algumas perguntas ao senhor, mas eu queria ouvir do senhor. Qual a pergunta que eu não fiz e o Uhum. senhor queria que eu tivesse feito? Eu queria que você você me perguntasse sobre a minha família. Você não Boa, boa, perguntou sobre a boa. minha Doutor família, Cláudio cara. Canuto, me fale sobre a sua Pô, família. cara, na verdade, falar da minha família é falar também de Arapiraca, a gratidão que eu tenho, né? Eu sou palmeirense, sou de Palmeira dos Índios, me formei em Maceió e conheci minha esposa em Estrela de Alagoas, a Nanda é aqui de Arapiraca, toda a família dela. Então, assim, eu devo muito a Arapiraca, toda a minha família, a minha esposa, os meus 3 filhos, o Pedro, o João, a Juju, que é a minha caçula. Então, falar de família também é falar de Arapiraca. Eu, que sou cidadão honorário arapiraquense, considero o maior título que eu já recebi em vida, esse reconhecimento por parte dos arapiraquenses. Então, é dizer que eu tenho uma família maravilhosa e que eu devo tudo isso, a minha profissão, o meu crescimento, tudo eu devo a essa terra abençoada que é Arapiraca. Coisa boa, coisa boa. Família, que gratidão, né? Que honra, né? Que honra ter aqui conosco o Dr. Cláudio Canuto. Como eu bem disse, eleve muito o nível do DDI Podcast, né? E as portas estão sempre abertas, né? Para o senhor, para a sua equipe, para indicações do senhor. Que honra. Para mim, eu estou aqui lisonjeado. Eu que agradeço, queria aproveitar a oportunidade e a sua audiência para dizer ao pessoal, olha, Advocacia em Jogo, esse livro está no site da editora Mizuno e também na Amazon, então você que é estudante de direito, advogado jovem, advogado veterano também, faz a leitura que vale a pena. É isso aí. Então, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Toda terça, quarta e quinta, às 20 horas, nós estamos por aqui. Valeu!